Olá, eu sou Lígia e esse aqui é o Tarô. Sejam bem-vindos ao Sensibilíssima Tarô. Vamos fazer uma leitura para o signo de Gêmeos para o mês de maio de 2026. Peço que quem não é inscrito no canal se inscreva, curta, compartilhe esse vídeo. E para quem deseja uma leitura particular, as informações estão na descrição. Meu site é sensibilissimataroto.com. Vamos começar aqui com o monólogo, que é o oráculo da lua. Eu já senti uma energiazinha de pressa, assim, meio queimando a largada. Tô quase chegando nos 1000 inscritos aqui no canal. Quem puder se inscrever vai ajudar bastante, tá? Ver que você está muito perto de alcançar seu objetivo, lua gibosa. Talvez por isso essa pressa, né? A lua gibosa é a fase da lua que antecede a lua cheia. A lua cheia é a lua da colheita. Então, por isso que diz, né? Você está muito perto de alcançar um objetivo. Você está muito perto de uma colheita. Vamos ver aqui com o oráculo da benzedeira também o que é que a gente tem. Limite, aprenda a dizer não. Vamos ver mais. Com o oráculo, o tarô do espírito animal. Para alguns tem uma coisa aqui que para alcançar um objetivo, vocês precisam dizer não para algumas coisas, para algumas pessoas, para algumas situações. E o geminiano é aquela pessoa assim muito bora, né? Muito quer tudo. E só que assim, aquilo que eu já falei em algumas leituras mais antigas. Vamos dizer que você tem vamos dizer não, assim, considerando que o todo, né, é 100%. E aí vamos dizer que de 100% da sua energia, se você tenta fazer 10 coisas ao mesmo tempo, você vai dedicar até 10% de energia para cada uma. Ou então assim, pode ser mais um pouquinho se você dedicar menos, mas em média 10% de energia para cada uma. Agora, se você se foca em 2, 3 coisas, você vai conseguir dedicar uma porcentagem maior da sua energia para aquilo. Então, aquilo tende a avançar mais rápido, melhor. Para outros aqui, esse objetivo que vocês vão alcançar é mais nesse sentido do aprendizado sobre dizer não. A conquista tá mais aí para alguns. Aqui com o tarô do espírito animal veio o falcão, que é uma carta que pede para olhar por uma perspectiva mais ampla, mais elevada. Então, assim, eu tenho um objetivo, vamos dizer assim, tô juntando dinheiro para comprar uma casa. Se eu fico gastando com blusinha, se eu fico indo para todo rolê, como é que eu vou comprar a minha casa? Porque eu não tenho o dinheiro do mundo todinho. Eu tenho o meu salário, ele tem o meu orçamento mensal. E para eu ter essa conquista, eu preciso dedicar uma parte do dinheiro. Mas se eu ficar gastando o dinheiro com coisas pequenas, eu não vou conseguir. Então, assim, vocês têm que dizer não para algumas coisas que vocês gostam, para algumas coisas que vocês querem, em nome de algo maior, de algo que é mais importante para vocês. Aqui pode ser sobre relacionamento também. Então, assim, eu gosto muito de uma pessoa, eu tô apaixonado por ela, eu quero viver uma relação sólida com ela, mas essa pessoa exige que a gente tenha um relacionamento fechado. Então, eu preciso deixar os contatinhos de lado.
vocês não vão ter tudo. Tá muito geminiana essa leitura. Mas é isso, assim, a gente nunca vai ter tudo. Tudo ao mesmo tempo. Não existe, isso é uma ilusão. Eu já fiz algumas leituras nesse sentido, assim, para pessoas que estavam precisando fazer escolhas, assim, entre a vida pessoal e a vida profissional. E tinha uma pessoa em específico, assim, que ela tinha muita dificuldade de abrir mão de questões profissionais em nome da vida pessoal. E aí, gente, eu não tô falando que você tem que abrir mão do seu profissional por causa de um parceiro ou parceira. Não é isso, mas você precisa ter a consciência que certas escolhas pessoais, elas vão, de certo modo, sacrificar uma fase, um momento do seu profissional. É um fato. Isso só não acontece em contextos profissionais e pessoais muito específicos, pessoas assim muito privilegiadas. Mas via de regra, não tem como, você é uma pessoa só. Então assim, a gente precisa ter essa consciência que não dá para ter tudo ao mesmo tempo. E focar no que a gente considera que é mais importante. Então, se eu considero que, por exemplo, eu quero muito ter um filho. E aí, para eu ter esse filho, eu vou ter que tirar a licença maternidade, eu vou ter que me distanciar um pouco do meu universo profissional. Eu não vou poder fazer uma pós e trabalhar e ter um filho no mesmo momento, né? Então, assim, você tem que fazer escolhas. E aí, vamos dizer assim, eu tenho o sonho de alcançar determinada posição profissional e tenho o sonho de ter filho e tenho o sonho de morar em tal lugar. Tipo, você pode conseguir realizar todas essas coisas, mas não vão ser todas de uma vez. Até porque tem coisas que elas conflitam umas com as outras. Então, por exemplo, para eu atingir determinada posição, eu tenho que estar morando em tal cidade. Mas o meu sonho é morar naquela outra cidade. Então, assim, eu fico nessa cidade aqui e atinjo essa posição e vivo isso, experiencio isso, e depois eu me permito mudar para essa outra cidade. Ou então o contrário. Mas, assim, as duas coisas não rolam. Não existe a possibilidade naquele momento. E aí é isso, às vezes a gente quer tudo ao mesmo tempo porque a gente acha que se a gente não viver aquilo naquele momento, acabou. Aí nunca mais. E não é assim. A vida surpreende muito. Às vezes a gente se vê vivendo coisas que a gente sempre sonhou, mas às vezes tem até perdido um pouco as esperanças. Vamos lá, a energia de vocês, o mundo. Tem um aprendizado muito importante aqui acontecendo. Como eu falei, para alguns essa conquista é o aprendizado sobre limites, sobre dizer não. Eita, que boa. Vocês têm muito um FOMO, assim, né? Fear of missing out, que é esse medo de perder, de não viver, de deixar passar e tal. Assim, é o tipo de energia que eu confesso que eu não sinto muito. Me solidarizo com vocês, geminianos, mas assim, muito distante da minha realidade, porque na maior parte do tempo eu sinto um prazer em não participar de algumas coisas. Interessante as cartas que vieram. Para alguns aqui, esse sonho que vocês querem realizar é muito de independência.
E aí o que distancia vocês desse sonho nesse momento é esse discernimento que vocês têm que ter. São cortes que vocês precisam fazer. Estabelecer limites muito claramente. Vocês precisam ter coragem de fazer isso. Coragem de sair também de um padrão, de querer fazer tudo. De aceitar que vocês não têm o dinheiro do mundo todinho. De aceitar que às vezes é melhor a gente deixar de fazer, a gente deixar de viver certas coisas. Aceitar que certas perdas, que algo que aparentemente é uma perda, no fundo é uma bênção. No fundo é livramento. Que no fundo a gente não tá perdendo nada. Negando aquilo, rejeitando aquilo. Tem uma coisa que alguns de vocês se sentem no dever de fazer certas coisas. Então, quando é aniversário, eu sempre vou. Às vezes você não vai. E tá tudo bem. E a pessoa, se ela for sua amiga, ela vai entender. E olha que eu sou uma pessoa super defensora de ir pra aniversário, mas assim, você realmente não tem obrigação. Você pode, inclusive, se fazer presente na vida da outra pessoa e celebrar a vida, a existência dela, a relação de vocês de outras formas. Eu tenho uma amiga que, ela não é geminiana, não, mas ela tinha muita essa autocobrança, assim, de estar perto da família, de participar das coisas, dos eventos familiares. Só que ela tinha alguns impedimentos profissionais, né? E assim, ela vem fazendo esse exercício de aprender a dizer não para esses eventos, para essas situações, para algumas convenções sociais. Então, ela tem se permitido não estar presente em alguns momentos, porque ela reconhece que seria um desgaste muito grande. Então, assim, ela teria que viajar 4, 5 horas para passar pouquíssimo tempo com a família e depois viajar mais 4, 5 horas para chegar lá, emendar num plantão, no trabalho. Então, assim, tem coisa que não vale a pena. Quer dizer que ela nunca faz isso? Não, quando ela sente que vale a pena, ela faz. Mas é isso, assim, é um aprendizado sobre se priorizar, sobre entender o que é que vale a pena e o que não vale. E isso vai permitir que vocês se sintam mais livres. Então, assim, tem um lado de vocês que quer viver tudo, mas tem um lado de vocês que se cobra de estar presente em tudo. E vocês estão se libertando disso. Tem uma coisa assim de vocês não sendo mais reféns das suas próprias vontades, dos seus desejos. Vocês conseguindo falar não para algumas coisas para poder priorizar o que realmente importa. E isso é uma grande vitória para vocês. Aqui eu vou tirar algumas cartinhas com o tarô do Osho sobre áreas específicas da vida. Trabalho, voz interior, dinheiro, a existência, amor, completude, saúde, comparação e espiritual, apego ao passado. A voz interior aqui no trabalho me traz algumas coisas, né? A voz interior é sacerdotisa. Tem algumas coisas no trabalho de vocês que, assim, só quando acontecer é que vocês vão ter um entendimento melhor, assim, não vou conseguir trazer muito sobre isso.
Mas pede aqui muito para vocês olharem para a sensibilidade, para a intuição de vocês. Para alguns tem uma questão assim sobre aprofundamento nas coisas, né? No que vocês estão fazendo, no que interessa, em algum estudo também. Pede um mergulho aqui em si mesmo ou então em alguma questão profissional. Pode ser um estudo mesmo. Mas principalmente essa sensibilidade assim de perceber o que é mais importante, sabe? Porque não é a sua mente racional que vai dizer. É a sua sensibilidade que vai te mostrar. Dinheiro, veio a existência. Acho que veio pra... Não lembro. Enfim, não sei porque eu fui falar, que eu não tô me lembrando. Mas enfim, veio a existência aqui, que é a carta do mago. Ela fala sobre... Eu sinto que vocês tendo o suficiente, assim. E vocês tendo condições de fazer dinheiro. O mago, pra mim, na área financeira, assim, fala muito de você ter condições de empreender, ter condições de fazer um bico, fazer coisinhas que te tragam uma renda extra, iniciar realmente um novo tipo de trabalho. E me fala, assim, de que não vai te faltar. Essa leitura tá falando muito isso, assim. Assim, existe bênção, existe sabedoria em você não participar de tudo, em você não acessar tudo. Porque tinha coisa que você estava fazendo que no fundo você não queria tanto, que no fundo gerava mais desgaste do que qualquer coisa. Então, perder essas coisas não é uma perda. Eu sinto que eu tô me repetindo sobre isso, mas é isso, assim. Confiem, vocês vão sentir que perder certas coisas não é uma perda, sabe? Aí veio aqui também no amor a completude, que é a carta do mundo. Aí, assim, tem uma mensagem aqui específica sobre amor que é muito relacionada com várias leituras que eu já fiz aqui sobre gêmeos, principalmente as leituras de amor para gêmeos, que é alguns geminianos com os quais eu me conecto aqui têm uma crença muito enraizada de que não vão vivenciar o amor, de que hoje as relações estão difíceis, certas coisas não são para vocês. Enfim, tem uma crença assim muito forte de escassez nesse campo da vida. E isso está se finalizando. Porque vocês estão compreendendo que cada escolha é uma renúncia e que para vocês vivenciarem certos tipos de relação, vocês têm que fazer escolhas. Tem uma compreensão também sobre o tipo de relação que vocês querem. Vocês entendendo que talvez no passado tenha sido interessante, mas assim, que daqui pra frente vocês não querem mais certos tipos de relação. Que certos modos de se relacionar não valem mais a pena pra você. E a partir dessa compreensão você inicia uma nova fase, um novo jeito de se relacionar. Veio aqui na saúde a comparação, que é o 5 de espadas. Assim, saiba respeitar o seu ritmo interno e as suas características. Essa carta aqui, ela traz um carvalho e um bambu. São duas plantas completamente diferentes. Por exemplo, eu vejo algumas pessoas hoje em dia querendo ter um tipo físico que não lhes cabe, que simplesmente não é o dela. Tem gente que vai ser mais magrinho, tem gente que tem o quadril mais largo, tem gente que tem mais seio,
tem algumas características nossas que elas são genéticas, que para mudar a gente tem que fazer intervenção cirúrgica, ou então a gente tem que entrar num estado de desnutrição. Tem certas aparências que elas não são sustentáveis pra gente, e a gente precisa reconhecer e respeitar isso e não ficar buscando o corpo do outro, a vida do outro, o estilo de vida do outro também. Às vezes a gente tá se cobrando muito, eu tenho que ir pra academia todos os dias religiosamente. Isso não é consistência. Consistência é respeitar o seu próprio ritmo. Quando as pessoas usam aqueles relógios inteligentes, anéis inteligentes, eles sinalizam para a pessoa, hoje você está com a energia muito baixa, você não tem condição de se exercitar. Então, tava até vendo post de uma nutricionista falando assim, que ela usa esse tipo de dispositivo eletrônico, gosta e tal, mas que a gente não pode usar esse tipo de dispositivo para terceirizar a nossa própria percepção sobre a nossa saúde, sobre o nosso corpo, sobre as nossas necessidades. Então, você não precisa que um equipamento te diga que você não deveria se exercitar num dia que você tá exausto. Entende? E isso não é sobre o dispositivo, não é sobre o relógio. É sobre a gente exercitar esse respeito ao próprio ritmo, ao próprio corpo, às próprias necessidades. Então, não fique se comparando. Faça o que... Assim, saúde é você respeitar as suas necessidades, o seu corpo, a sua energia, a sua mente, os seus limites. Isso é saúde. É se nutrir de verdade. Fazer um exercício que faz sentido para você, que respeita o seu corpo, que te fortalece. Isso é saúde. Agora, ficar se cobrando, ter o braço do tamanho X, ter a bunda do tamanho não sei quanto, ter a cintura do tamanho negativo, enfim, ficar com cobranças que te colocam nessa comparação, que partem de uma comparação com o outro, é uma armadilha. Principalmente não é saudável, tá bom? Espiritual vê apego ao passado. Apego ao passado é o Cinco de Copas, que é uma carta de uma certa decepção, assim. Entendi. É que vocês sofreram muito. Vocês já sofreram muito. E vocês têm um certo apego a esse sofrimento. Mas em que sentido? Como assim apego ao sofrimento? Vocês transformaram... Assim, vocês passaram a acreditar em algumas coisas em função de um sofrimento que vocês viveram, sentiram, que simplesmente elas não são necessariamente verdade. Vocês tomaram algumas coisas como verdade, né? Como, por exemplo, essa ideia de que vocês não vão viver uma relação saudável, que vocês não vão viver um amor, que vocês não podem acessar mais, que vocês não podem realizar determinado sonho. Vocês tomaram isso como verdade porque alguém disse isso, ou porque algo que vocês viveram que machucou muito provocou vocês a acharem isso. Mas não é assim. E agora vocês estão avançando numa cura relacionada a isso, né? Estão conseguindo romper com essas ideias que vêm de uma ferida muito grande, um lugar de bastante sofrimento. Que com os anjos e ancestrais veio a donzela escudeira, faça planos e concentre-se. Só mais uma. A bruxa branca seja luz. Tem a bruxa branca, ela traz essa coisa de uma clareza, assim, né?
de uma sabedoria interna. E a donzela escudeira, ela, até com essa espada, assim, ela me fala muito, ela tá com o escudo e a espada, né? Então ela tá colocando limites, ela tá fazendo cortes, ela tá organizando as coisas. Tem uma coisa assim estratégica, né? Então, assim, os próximos passos que você dá, eles são, de certo modo, estratégicos. Você corta o que precisa ser cortado, você para avançar na direção que você quer ir. E não importa o que as pessoas pensam, o que as pessoas querem, o que as pessoas esperam. É sobre você e as suas necessidades, os seus sonhos. Misturei com a Tarô Akáshico, vou embaralhar um pouquinho mais. Veio o Conselho da Luz, Orquestração Divina, ajudante nos reinos sutis. Você não está sozinho, né? Tem uma egrégora espiritual, uma família espiritual que te auxilia nesse momento, que te ajuda, que te guia. E a orquestração divina, ela fala também assim, da gente estar no lugar certo, na hora certa, sabe? Então, o universo mexe os pauzinhos dele para ajudar você no movimento que você já está fazendo. Veio aqui em Tarô Akáshico Guerra das Rosas e essa cachoeira, né? Essa queda d'água. Vou pegar aqui, que é o 6 de forças. Ver aqui o 6 de rosas também. Para alguns tem uma situação romântica aqui que não é compatível com vocês e vocês precisam deixar isso pra lá e seguir em frente. Vocês precisam fazer esse corte. Mas aí pra maioria aqui, vocês podem estar, assim, vindo de uma energia, né, de se sentir desgastados, meio para baixo, assim, se sentindo incapazes, se sentindo, né, na falta, em dificuldades, sentindo que não conseguem algo, que as coisas não avançam porque não é pra você, porque tal coisa não é pra você, enfim, essa energia de falta que a gente tava falando. E essas cartas me falam que você precisa recuperar o seu poder. Você precisa se ajudar, né, nesse sentido de tirar essas coisas da sua cabeça. De reconhecer que é uma mentalidade que você veio alimentando
e que você precisa parar de alimentar, porque isso só te atrapalha. Ai, mas a vida é assim mesmo, tem estudos sobre isso. Tá, mas o que é que tem de positivo em você se guiar por isso, sabe? Essa perspectiva das coisas, ela tá te ajudando ou ela tá te atrapalhando? Porque pros geminianos que eu tô falando aqui, tá atrapalhando. E aí, porque você vai se manter numa mentalidade, num raciocínio, numa linha de pensamento que te coloca para baixo, que te atrapalha, que te diminui, que limita as suas possibilidades. Qual o sentido disso? Veio aqui lua nova, novo começo, né, com o oráculo dos orixás. Início de novos ciclos, um período que ajuda no desenvolvimento e na concretização das ideias, costuma ser acelerado, por isso pede resistência e equilíbrio. Esse é o momento perfeito para se recolher, retomar reflexões e iniciar um novo projeto. Direcione sua energia vibracional para atualizar os seus sonhos e planos e transformar seus desejos em realidade. Você está muito perto de alcançar seu objetivo. É uma nova vida, um novo começo, que pede uma nova postura. Então, exercite isso. Tá bom, geminianos? Espero que tenham gostado. Para quem gostou, peço que curta, compartilhe, comente. E para quem desejar uma leitura particular, as informações estão na descrição do vídeo. Meu site é sensibilismatarot.com.